Obrigado, Presidente. A pergunta que aqui discutimos parte de um pressuposto errado. O de que é possível remendar o que não tem remendo possível. As ditas insuficiências do regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia não são senão a demonstração acabada da ineficácia e da perversidade de instrumentos de mercado como o mercado do carbono. O mercado do carbono é ineficaz do ponto de vista dos objetivos que diz pretender atingir, como demonstra o seu funcionamento até à data. É perverso, porque pode inclusivamente levar aos resultados contrários ao que diz pretender. Pode servir para muita coisa, para um novo refúgio para os especuladores financeiros, para criar mais uma máquina bilionária de geração de ativos financeiros fictícios. Não serve para proteger a natureza. Com este instrumento é clara a mensagem lançada pela União Europeia. Para que investir em tecnologias amigas do ambiente quando se pode comprar o direito a poluir? Deixar aos humores do mercado o cumprimento de objetivos ambientais não pode dar senão mau resultado. Pena é que mesmo alguns ecologistas, ou alguns que se afirmam como tal, alguns, e felizmente não todos, ainda não o tenham percebido. A pergunta que aqui devíamos estar a fazer à Comissão Europeia é outra. Para quando a substituição da abordagem de mercado por uma abordagem normativa que aplique de forma justa e proporcional o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada? Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Este é o mais relevante acordo de pescas firmado pela União Europeia em termos de volume de pescado, diversidade de produtos e montantes financeiros envolvidos. A Mauritânia é reconhecidamente um país com imensos recursos pesqueiros. Apesar disso, o seu setor das pescas mantém-se num nível de desenvolvimento muito incipiente, o que não deixa de denotar o falhanço dos proclamados Objetivos de Cooperação para o Desenvolvimento que constam de acordos com a União Europeia há pelo menos 15 anos. Defendemos o direito inalienável de cada país e de cada povo a decidir de forma soberana sobre a exploração dos seus recursos naturais. Várias disposições deste novo acordo correspondem ao justo e legítimo exercício dessa soberania por parte da Mauritânia, à justa e legítima defesa dos seus interesses. Assim acontece, por exemplo, com a obrigatoriedade de desembarque das capturas em portos mauritanos, com a contratação de marinheiros ou com as regras de abastecimento. À Comissão Europeia exige-se que na sua atuação e em particular na negociação de acordos deste tipo tenha sempre presente a diversidade de frota que os utiliza, os seus problemas e especificidades, os seus justos e legítimos anseios e expectativas. É uma evidência que este acordo prejudica setores da pesca de alguns países, em especial no segmento da pesca de mais pequena escala. Não tendo conseguido salvaguardar os interesses destes segmentos nas negociações, exige-se agora da Comissão Europeia ou uma renegociação, ainda sendo possível, ou uma avaliação do seu impacto e medidas de compensação, sem as quais várias comunidades costeiras poderão ver agravada uma situação que é já hoje de crise profunda. Muito obrigado. Presidente, as decisões do Tribunal Constitucional Português confirmam o radical confronto do programa da União Europeia e do FMI e do governo que o executa com a lei fundamental do país. A pretexto da aplicação deste autêntico pacto de agressão ao país e ao seu povo, estamos perante um verdadeiro assalto às instituições democráticas. Assalto que o Presidente da Comissão Europeia decidiu tornar mais claro com vergonhosas e inaceitáveis declarações de pressão sobre órgãos de soberania nacionais. Fique o Sr. Barroso sabendo que há muito que o caldo se entornou. Por essa razão, os partidos da Troika perderam nas últimas eleições, juntos, mais de 800 mil votos. Já a exigência de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, viu no importante reforço da coligação democrática unitária a confirmação do crescente apoio popular que recolhe.
A coligação de comunistas, ecologistas e muitos milhares de independentes foi a única força a crescer nestas eleições. E a crescer em votos, em percentagem, em maiorias e em mandatos. E a luta continua já no próximo dia 19, com duas grandiosas manifestações organizadas pela CGTP Intersindical Nacional em Lisboa e no Porto. Esta é a resposta da dignidade contra a indignidade e o ultraje das declarações do Presidente da Comissão Europeia. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. O combate à corrupção, para ser efetivo e eficaz, não pode ignorar o caldo de cultura em que estas práticas tendem a proliferar. Os programas ditos de ajustamento estrutural que o FMI vem impondo há décadas pelos quatro cantos do mundo e que a União Europeia impõe agora aos países da periferia, programas assentes nas privatizações, no esbulho do património público, na abertura ao negócio de áreas que antes estavam resguardadas do mercado, como os serviços públicos, enfim, na prevalência de interesses privados sobre o interesse público, estas políticas, para além do rastro de destruição, desemprego e pobreza que deixam, criam as condições para uma crescente promiscuidade entre o poder político e o poder económico e para o desenvolvimento de práticas de corrupção, ao mesmo tempo que enfraquecem os mecanismos públicos de controlo e combate a estas práticas. Uma política de combate à corrupção deve assentar sobretudo na sua prevenção e tem de passar imperiosamente pela ruptura com estas políticas. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Este relatório reconhece a clara tendência para uma desigualdade regional crescente na União Europeia. Mas como aqui chegamos e o que é necessário fazer para inverter este caminho? Primeira questão, o aprofundamento da integração. O mercado único, as políticas comuns, a sua matriz neoliberal, pela sua natureza capitalista, conduzem ao desenvolvimento desigual e, inevitavelmente, à divergência. Esta é uma dinâmica que os recursos destinados à coesão, manifestamente insuficientes, nunca foram capazes de contrariar. Segunda questão, a inversão deste caminho exige uma alteração profunda das políticas da União Europeia. Exige o reconhecimento do direito de cada país e de cada região ao desenvolvimento e o incentivo ao pleno aproveitamento do seu potencial endógeno. Exige um reforço substancial das dotações para a coesão económica e social e não o seu enfraquecimento, como prevê o quadro financeiro plurianual 2014-2020. Exige também condições de mobilização das verbas da coesão e de outras verbas do orçamento da União Europeia que evitem o seu desperdício, facilitando a mobilização das contrapartidas nacionais e acabando com inaceitáveis regras de condicionalidade macroeconómica. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. A experiência de aplicação prática do procedimento de avaliação de impacto ambiental ao longo dos últimos 25 anos, não obstante os aspectos positivos que evidencia, demonstra-nos que o mesmo pode e deve ser melhorado, aprendendo com a experiência e adaptando-o em função da evolução do contexto político, legal e técnico-científico. Apresentámos diversas propostas de alteração a esta proposta de diretiva. Para além da introdução de correções e melhorias de caráter mais pontual, várias das propostas visam proporcionar um incremento da participação e do escrutínio públicos dos estudos e dos seus resultados. Congratulamo-nos, por isso, com a inclusão na proposta em apreciação de uma nova disposição que propusemos, garantindo ao público o direito de solicitar uma avaliação de impacto ambiental sobre um determinado projeto do seu interesse, através de mecanismos de participação ativa que envolvam, nomeadamente, os residentes, as autarquias locais ou as ONGs. Devendo agora os Estados-membros tomar as medidas e estabelecer as condições necessárias para assegurar a efetivação deste direito. Mas há mais a fazer pela melhoria do procedimento e nem tudo ficará resolvido com esta proposta. Há alguns exemplos, para além da necessária consideração de novos tipos de projetos,
que apoiámos, é necessária mais atenção à análise de impactos cumulativos de projetos. É necessária mais atenção à fase de pós-avaliação. As autoridades públicas no domínio do ambiente têm aqui um papel fundamental e devem ser devidamente apetrechadas para o levar a cabo. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Senhor Comissário, procurando fugir ao debate e ao escrutínio público, fingindo que não é essencial o que é evidentemente essencial, a Comissão quer alterar a regulamentação relativa ao tempo de voo dos pilotos e do pessoal de cabine. Como sempre, embrulham a proposta numa retórica que diz defender precisamente o que querem pôr em causa, ou seja, neste caso, a segurança de trabalhadores e passageiros. A Comissão mostra mais uma vez, sem disfarce, ao serviço de quem está. Por mais que as associações patronais do setor e as grandes companhias de aviação queiram fazer crer o contrário, não se defende a segurança no transporte aéreo atacando os direitos dos trabalhadores, prolongando jornadas de trabalho que, em alguns casos, já são excessivamente longas. Mas a Comissão, como sempre, faz-lhes o frete. Já não chega a promoverem a concentração monopolista no setor, já não chega a imporem a privatização de companhias de bandeira nacionais como a TAP em Portugal, querem engordar por todos os meios ainda mais os lucros dos colossos da aviação à custa dos trabalhadores e da segurança dos passageiros. Contarão seguramente com a nossa oposição e com a luta determinada dos trabalhadores. Como disse, colega Henan, estamos habituados a ver que interesses defendem não apenas a Comissão, mas infelizmente também a maioria deste Parlamento. Felizmente que a este debate estão aqui hoje a assistir representantes dos trabalhadores, organizações representativas dos trabalhadores. Como disse na minha intervenção, certamente que se esta proposta for para a frente, e nós esperemos que amanhã o Parlamento possa travar as intenções da Comissão, mas certamente se ela for para a frente contarão não apenas com a nossa oposição aqui, mas estou certo também com a luta dos trabalhadores em vários países contra esta proposta. Thank you very much. And